Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma Fast Lesson sobre circuitos amplificadores de potência e hoje vamos estudar a classe AB. Já estudamos aqui no canal amplificador classe A e amplificador classe B, que são os amplificadores destinados a dar ganho de corrente ao circuito, que além do amplificador, que é o pré-amplificador destinado ao ganho de tensão, necessitamos de um ganho de corrente para aplicações em áudio, por exemplo, e é isso que estamos vendo aqui passo a passo no seu WR Kids Channel. Confira toda a nossa playlist de circuitos amplificadores para ficar por dentro de todos os vídeos e tudo que vamos demonstrar daqui para frente no canal. Então, let's get started! Estamos aqui no Isis Proteus, permitam-me fazer uma rápida revisão do amplificador classe A. Vamos pegar dois transistores de média potência, TIP 41 e TIP 42, que são complementares entre si, PNP e NPN respectivamente. Vamos conectá-los rapidinho aqui em tempo real. Vejam que a topologia de um amplificador classe B é relativamente simples de se fazer. Temos as fontes de tensão nos coletores dos transistores, os seus emissores vão interligados e vão para a saída do circuito e as duas bases são a entrada do circuito. Conectando aqui uma label de input e nos dois emissores, conforme dito, nossa label de output. E aqui temos mais VCC, vamos colocar mais 12 volts e aqui menos VCC, que é menos 12 volts. Show de bola, o nosso classe B está representado aí. Vamos entrar com a nossa senoide. Pode ser 1 volt, 1 kHz. Vamos pegar uma voltage probe, fazer uma análise estática aqui em Graph Mode, Analog, traçar o gráfico, arrastar a saída para o gráfico e vamos simular por uns 100 milissegundos, espaço para simular. Não veremos nenhum erro agora, pois obviamente não estamos trabalhando com nenhuma carga na saída. Para visualizarmos aquele efeito de crossover, temos que representar uma carga, e uma carga pode ser representada facilmente com um resistor. Resistor RL, 10 kΩ, ligado entre a saída e o ground do circuito. E temos o classe B simulado e aí vejam o efeito que ocorre. Temos aqui a nossa senoide imperfeita com alta distorção e esse efeito aqui de crossover que ocorre na transição entre o corte e a saturação de um transistor e outro. Se entrarmos com os cursores, veremos aqui que temos um ΔX de uns 100 microsegundos. Mas isso não vem ao caso agora. O que temos que resolver, e aí é o amplificador classe AB, a topologia classe AB, é este efeito de crossover. Que afinal, imagine um amplificador de áudio, a gente não quer nenhuma distorção na saída. Ele tem que ser fiel, tem que reproduzir aqueles sons que queremos de forma clara, sem distorções, obviamente. E aí temos que eliminar este problema aqui. Para isso, vamos ver aqui as curvas de transferência. Eu tenho aqui à esquerda a curva de transferência do classe B e à direita a curva de transferência do classe AB. Vejam aqui o nosso problema do crossover. Temos aquele problema que já foi explicado no vídeo de classe B, que é justamente as VBEs dos transistores. Vejam aqui 0,7, menos 0,7 volts e mais 0,7 volts, que é para cada um dos transistores na VCE de saturação. E na transição ocorre esse problema, dadas as VBEs. Para solucionar isso, temos que acrescentar uma VBB, que é uma tensão nas bases, pertinente à compensação dessas VBEs. A forma mais simples de entender isso é que a soma das duas VBEs, aqui no nosso gráfico, dá 1,4 volts. Se colocarmos uma fonte de polarização nas bases dos transistores de média potência, a fim de eliminar este problema, esse 1,4 volts que falta aqui neste gráfico,
teremos uma VBB igual a 1,4 volts. Vocês vão de concordar comigo. 0,7 mais 0,7. E aí sim, o comportamento se dará desta forma, fazendo essa compensação e eliminando o efeito de crossover que visualizamos no nosso gráfico agora na simulação estática do circuito. Para isso, temos que colocar uma tensão. Esse 1,4 volts é um nível DC. Então, vamos colocar uma fonte de tensão, uma V-Source. Vamos pegar aqui no ISIS mesmo. Coloca-se uma V-Source entre as bases. O nosso sinal de entrada pode ser aqui na base de Q2, de 1,4 volts. Simulando de novo, vejam que o nosso efeito de crossover é eliminado com isso. Mas aí eu pergunto a vocês, é viável e vale a pena colocar uma fonte de tensão, criar uma tensão extra de 1,4 volts aqui em nossos amplificadores? Colocar uma pilha, por exemplo, de 1,5, acho que não é viável, né? Vamos ter que fazer uma sacada e aproveitar a própria tensão da fonte do circuito para gerar estes 1,4 volts. Isso pode ser feito facilmente. Pegando aqui os nossos diodos de sinal 1N4148. E aí lembrando que esses caras aqui têm uma queda de tensão do anodo para o catodo de 0,7 volts, que corresponde à VBE dos transistores. Não é 100% 0,7, mas é muito próximo disso, e podemos ver, é claro, nos datasheet, para analisar de forma mais preciosista qual é a tensão exata. Mas aqui vamos considerar 0,7. Temos aqui 0,7, colocando mais um em série assim. Imagine duas fontes de tensão de 0,7 em série, teremos no anodo de D2 1,4 volts. Que nesta ligação esses caras aqui se comportam como o clássico diodo Zener, o diodo Zener que já vimos em outra videoaula aqui do canal. Mas para que isso dê certo, para que tenhamos essa tensão de 1,4 volts aqui, temos que polarizar estes caras. E para polarizar eles, precisamos de uma fonte de corrente. Vamos pegar uma C-Source. Uma fontezinha de corrente constante neste ponto aqui. E essa corrente tem que ter um valor ligeiramente superior à corrente de base do transistor, que sabemos já da teoria dos amplificadores, que é de cerca de microamperes para os bipolares de junção. Vamos colocar uns 100 milivolts e temos aqui a polarização concluída. Vamos simular isso de novo. Vejam que o nosso crossover não existe e está funcionando essa nossa fonte realizada com dois diodos. Temos, é claro, um offset na saída, mas isso tudo são questões de correção com componentes extra que veremos no projeto mais para frente de amplificadores completos aqui do canal. A ideia dessas aulas de classes, como eu já mencionei nas outras, é dar um overview breve das topologias essenciais e principais deste tipo de amplificador de potência, para que quando projetarmos circuitos mais completos possamos já visualizar exatamente o comportamento das topologias empregadas. Ainda temos um pequeno problema aqui, uma questão a ser resolvida. Esta fonte de corrente constante, na realidade, consiste em uma abstração para um circuito que gere esta corrente. Sabemos isso da eletrônica básica. Temos que gerar então esta corrente. Como fazer isso? Uma fonte de corrente pode ser facilmente criada a partir de um resistor, então barbadinha. Ou seja, uma tensão ou uma queda de tensão sobre determinada resistência diz que ali existe uma corrente elétrica. Então podemos colocar aqui para polarizar um valor típico de uns 4,7 kΩ, que já garante uma corrente superior à corrente de base de Q1 e vai polarizar estes dois dispositivos, os diodos 1N4148. E aí está, ele até deu uma corrigida no offset e funcionando o nosso classe AB.
E este classe AB é o mais usual em circuitos amplificadores de áudio. Veremos alguns projetos mais para frente aqui no canal de circuitos amplificadores completos, que certamente vamos adotar essas topologias classe AB, mas primeiro eu quero passar com vocês todas as topologias de potência, até para a título de curiosidade de muitos que não conheçam esse tipo de ligação. Temos o classe C, o classe D, então fique ligadinho aqui no canal que vamos trazer todas essas topologias para vocês. Então essa foi mais uma Fast Lesson sobre circuitos amplificadores. Como sempre, se gostou, clique em gostei, dê o seu like, que isso nos ajuda pra caramba. Deixe seu feedback, comente aí com a hashtag Fast Lesson e peça suas videoaulas, que à medida do possível podemos gravar para você também. Se é novo no canal, seja muito bem-vindo. Clique em se inscrever para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhuma promoção aqui do WR Kids Channel. Muito obrigado pela audiência de sempre e compartilhe este vídeo com todo mundo. Aquele abraço e até a próxima!